invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor, nós lemos a Tua palavra nesta noite, e nós clamamos, ó Deus, venha falar conosco poderosamente. Abra, meu Deus, os céus nesta noite e fala com o Teu povo, com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentando, glorifica ao Senhor, exalte a Ele porque Ele merece. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa e que vem tocar o nosso coração nesta noite. É uma palavra que vem nos fazer refletir acerca de como está a nossa vida diante de Deus. É interessante, se é a palavra que lava, se é a palavra que purifica, e esta palavra nós imaginamos que ela está pesada e dura, nós estamos esperando o quê? Agora veja que Pedro é alguém que andou com Jesus. Ele não era qualquer um. Ele foi uma pessoa ali que teve uma vida com Jesus. Ele conhecia muito bem a Jesus. Você pode observar que onde Jesus ele ia, poderia deixar alguns dos 12 de lado, mas Pedro estava junto. Você pode observar que o único que foi relatado que conseguiu andar por cima das águas foi exatamente Pedro. Você não vê outro profeta ou outro homem ali que conseguiu caminhar sobre as águas. Ah, irmão, mas ele sentiu o vento, sentiu isso, mas foi o único que andou. Então ele era alguém que tinha ali uma proximidade com Cristo. E após a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus, você pode observar que Pedro, então, ele se converteu verdadeiramente. O que isso significa? Pedro, ele andou com Jesus todo o ministério terreno de Jesus. Ele foi até o momento da cruz. Ele estava ali, seguia de longe, observava, mas Pedro não tinha se convertido. Até o momento que Jesus ele foi sepultado, ele ressuscitou. E na hora que você vai ver, Pedro ele não tinha se convertido, que quando Jesus ele morreu, foi sepultado, Pedro pegou todos os seus companheiros, levou para ir para o mar pescar. Só que dentro daquele barquinho que ele levou o povo para ir pescar, nem todos que estavam ali sabiam o que era peixe. Eles não sabiam pescar. Não eram todos. Tinha ali, por exemplo, Tiago sabia pescar. Tinha mais alguns ali, mas nem todos. Tinha alguns ali que eram cobradores de imposto.
Eles não tinham a arte, mas estavam todos lá. Porque Pedro, ele tinha um poder de liderança muito grande. Ou seja, ele tinha um poder de convencimento. E quando ele falava, as pessoas ouviam: ah, não, Pedro está falando, vamos. Até porque eles olhavam assim e falaram: mas agora Jesus morreu. Nós vamos fazer o que da nossa vida? Não tem mais nada para fazer. Então vamos fazer o que? Vamos, pelo menos, ficar junto. Jesus morreu, falou que ia ressuscitar, até agora nada. Vamos pescar. Até que Jesus aparece. E chega para Pedro ali. Vai dizer: Pedro, você me ama? No primeiro momento Pedro respondeu: não, eu amo o Senhor. Eu amo. Mas ele falou só da boca para fora. Então Jesus volta a repetir a pergunta: Pedro, você de fato me ama? Pedro, ele ficou assim meio pensativo, mas ele soltou: não, eu amo o Senhor. Eu verdadeiro amo o Senhor. Mas quando Jesus repete pela terceira vez, então Pedro, ele teve que parar para refletir. Jesus está falando que se eu amo, o que de fato ele está querendo dizer? Então veja que, de acordo com o que Jesus foi falando com ele, ele teve que ir refletir e analisar: eu de fato amo a Jesus? Aí ele começa a pensar ali, o engraçado, no momento em que Jesus ele estava ali preso, eu neguei a ele. Jesus falou que era para nós estarmos reunidos, nós fomos pescar. É uma pergunta que Jesus ele está fazendo aqui, tem algo nisso. Então Pedro, ele teve que puxar lá de dentro da alma: Senhor, o Senhor bem sabe que eu te amo. A conversa de Pedro, ele já mudou. Então observa, Pedro, ele não era qualquer pessoa, ele era alguém que tinha intimidade com Deus. Ele, nesse momento que ele trouxe essa palavra, ele tinha uma intimidade com Cristo tão funda, tão profunda, que você vai ver, quando ele foi preso, ele estava lá, aqueles discípulos orando, e Pedro lá preso, a guarda estava ali toda protegendo aquele lugar, havia segurança no lugar onde ele estava, havia alguns por dentro junto com ele, havia alguns na porta para evitar dele sair, e aquele lugar estava totalmente cercado. Pedro já sabia que ele iria morrer no outro dia, mas você vê o que é um homem quando ele está com Deus e quando ele está sem Deus. Quando Pedro ele estava sem Deus, na hora que chegou o homem para prender Jesus, ele puxa a espada e corta a orelha dele. Mas quando Pedro ele já está com Jesus, ele sabia que ia morrer no outro dia, mas ele foi dormir. Por quê? Ele sabia: não, eu sei com quem eu estou tranquilo. Eu vou esquentar minha cabeça para quê? Se eu morrer aqui agora, eu vou para perto dele. Então veja a diferença de quem tem a presença e quem tem a distância de Deus. Então observa que quem está trazendo essa palavra é alguém que tinha intimidade com Deus. E no capítulo 2, então Pedro ele vai dizer: despojando-vos. Despojar é largar, abandonar, jogar de lado. É não querermos isso mais. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Largando, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicências. E tudo isso nós temos feito, amém? Nós temos largado de lado a inveja, amém? Tem crente invejoso aqui? Será que tem? Observa que Pedro ele está falando, nós precisamos largar isso. Maledicência, crente que deseja o mal do outro não tem, não é, irmãos? Isso não acontece, né? Então, irmãos, Pedro ele está dizendo aqui: larga tudo isso de lado, abandona tudo isso. E deseja o quê? Deseja ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Irmãos, você não consegue convencer uma criança recém-nascida de dar a ela um leite falsificado. Ela não pega. Você pode tentar forçar ela ali. Ela chora, mas não pega. O que Pedro ele está dizendo? Ei, ao invés de vocês ficarem preocupados com tudo isso, busca ardentemente pelo leite espiritual. Paulo ele vai chegar a dizer
O povo estava ali numa carne total. Paulo ele vai dizer: eu não posso falar com vocês como a espirituais. Eu tenho que trazer para vocês ainda um leitinho com água, porque se trazer um leite puro ainda dá problema, dá diarreia, faz mal. Mas observa aqui que Pedro ele vai dizer: ei, busca ardentemente pelo leite espiritual. Você tem buscado com o desejo de encontrar? Observa que um recém-nascido, ele, enquanto não entrega o que ele precisa, ele não para de chorar. Só que o recém-nascido, ele só chora quando ele de fato precisa. Você não vai ver uma criança, um recém-nascido chorando à toa. Ele não vai chorar à toa. Ele vai chorar porque tem alguma coisa, ou está com dor, ou está com frio, ou fome. Alguma coisa tem para ele chorar. Do contrário, ele não vai ficar chorando à toa. Mas quando ele precisa do leite, ele fica bravo. E ele vai chorando, vai aumentando o tom, né? O timbre vai só subindo até entregar o leite. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter o desejo do leite espiritual. Nós precisamos ter sede de estarmos recebendo aquilo que é espiritual. O cristão verdadeiro, ele busca o que vem do alto. Aleluias. Glórias a Deus. E por que Pedro ele vai dizer isso? Ele vai dizer para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Um recém-nascido, quando ele é bem alimentado, ele vai crescendo com saúde, com vigor. Quer ver uma criança ficar doente rápido, irmão? Os especialistas mesmo, né, para quem tem criança aí, pergunta o médico lá. Ele vai dizer, irmãos, a criança até 2 anos, ela tem que tomar preferencialmente o leite materno. Por quê? Porque vai nutrir, vai evitar doenças, algumas coisas a mais. Ou seja, é um leite específico. Só que é claro, nem todo mundo tem essa condição, né, de... Aí vai arrumando outras coisas, né? Mas contudo, a orientação é por quê? Agora, na palavra de Deus, irmãos, aquilo que é falsificado não dá. Nós precisamos do espiritual. Observa que tudo começa com o leite espiritual. Para quê? Para que nós venhamos crescer fortes. E nós vamos alcançando outros patamares de experiência com Deus. Isso nos mostra, irmãos, que aquele, vamos supor, aquele que aceita Jesus hoje, vem para a casa do Senhor, ele começa sempre com um leitinho. Ele vai devagarzinho, seguindo o passo, seguindo devagar, até que ele vai alcançando ali outros patamares. Por que muitos recém-nascidos na fé, eles acabam morrendo antes do tempo? Porque muitas pessoas, ao invés de chegar ali com o alimento adequado, chega ali com qualquer coisa. Se você dá uma feijoada para um recém-nascido, ele vai morrer. Da mesma forma, é um cristão que entrou na casa do Senhor pela primeira vez. Se você chega para ele ali e empurra tudo para a goela abaixo, ele também vai morrer espiritualmente. Então a palavra do Senhor, ela vai nos dizer para que nós venhamos, para que nos seja dado crescimento para a salvação. Mas ele aí vai nos fazer um ponto que nos faz pensar. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Você tem essa experiência? Mas observe, irmãos, que aqui ele está dizendo experiência. A experiência você não adquire ela da noite para o dia. Você não acorda aqui, opa, agora eu já sou experiente. Não. Para um motorista, por exemplo, ele vai ali e tira a sua CNH. Ele não quer dizer que ele tirou a CNH, que ele já é experiente. Ele primeiro tem que conduzir os veículos, tem que ir ali passo a passo. Nos primeiros dias ali começa a errar a marcha, dá os seus erros ali, os seus problemas. Ou seja, ele vai indo até ele adquirir experiência. Agora, você tem experiência de que Deus ele é bom? Mas como você tem experiência de que Deus ele é bom? É quando você passa com Deus todos os momentos, você vai passando os processos, você vai indo todo dia até você adquirir experiência. Não, Deus ele é bom. Aquele que tem experiência com Deus, ele vai ficar firme com Deus se os problemas vêm, se a dificuldade vem, se a luta vem, não importa o que aconteça, ele continua firme no Senhor, porque ele tem experiência com Deus.
Mas quem não tem experiência com Deus, ele fica perdido, ele não sabe para onde vai. Você, por exemplo, entrega o carro na mão de quem não tem experiência, ele pode até bater o carro e não sabe o que vai fazer. Se você entrega para uma pessoa que nunca entrou num carro, ele não sabe nem que marcha ele vai passar, não serve nem para que serve ali o volante. Por quê? Porque não tem experiência. Com Deus é da mesma maneira. Quem não tem experiência com Deus, ele fica perdido. Na hora que vem a luta, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus ele vai me ajudar? Será que Deus ele tem poder para me operar? Mas se você tem experiência com Deus, você sabe quem é Deus, você tem certeza que Ele está com você, você tem experiência com Ele, aleluias, glórias a Deus. Então ele vai prosseguir dizendo: chegando-vos para Ele a pedra que vive e rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Observa aqui, irmãos. Quando você fala de pedra, pedra é algo resistente, é algo bruto, é algo que não vai abalar com qualquer coisa. Você vai ver a palavra do Senhor dizendo: aquele que teme ao Senhor são como os montes de Sião, ele não se abala. Pode vir vento, tempestade, pode vir o que for, bate ali, arranca ali uma casca, arranca o lodo que está colado ali, mas ele não se abala, ele permanece para sempre. Trazendo para a nossa vida espiritual, irmão, pode vir o vendaval que vier, ele pode se curvar, mas na hora que o vento passa ele volta. Deus, ele é bom, eu amo ao Senhor, eu vivo por Ele, eu estou na presença dEle, aleluias, glórias a Deus, louvado é o Senhor. E observa que Ele vai nos dizer que nós sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. O sacerdote naquele período, era ele quem oferecia o sacrifício. Era o sacerdote que chegava até ao Senhor ali e dizia: Senhor, aqui está o sacrifício, perdoa o pecado do povo, perdoa o erro do povo, a transgressão do povo. E quando o Senhor respondia, quando o Senhor aceitava, então era o sacerdócio que era incumbido disso. E por que Pedro ele está dizendo isso? Ele está dizendo exatamente para que, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Qual tipo de sacrifício você tem oferecido a Deus? Se é que você tem oferecido algum. Observa que a partir da morte de Cristo você já não é mais qualquer pessoa. Você já não é mais qualquer um. Você é o quê? Sacerdote. Você tem o privilégio de oferecer sacrifício. Hoje já não é como naquele tempo que tinha que oferecer sacrifício de animais. Hoje você precisa oferecer o seu corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Você tem feito isso? Você tem apresentado a Deus: Senhor, o meu corpo, a minha carcaça está aqui. Tenha liberdade, faça o que o Senhor quiser dela. Todos nós que estamos aqui podemos dizer isso. Senhor, o Senhor tem liberdade, faça segundo a tua vontade da minha vida. Ou nós temos que ficar preocupados: Senhor, não faça tudo, não faça só uma parte. Porque se o Senhor for fazer tudo, vai começar a ter problema. Irmãos, o salmista, ele vai dizer: sonda-me, ó Deus. Irmãos, quem já trabalhou com sonda sabe o que é. Sonda, na hora que chega ali, faz uma perfuração e vai lá no fundo, lá no interior, para descobrir o que tem naquela terra, o que tem lá dentro. O que o salmista está dizendo aí? Sonda-me, ó Deus. Adentra com a tua sonda lá dentro do meu coração e pesquisa tudo que está lá dentro. Você pode dizer isso a Deus nesta noite? Faça uma sonda, meu Deus, entra lá dentro do meu coração, lá dentro o Senhor vai ver que tudo que eu faço é somente para ti, aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Irmãos, quando vem se tratando aqui de uma pedra angular, de uma pedra de esquina, naquele período o povo ele tinha que utilizar as pedras. Hoje para nós, aqui nós usamos base. Naquele tempo eles construíam com pedra. E na construção ali eles tinham que colocar uma pedra ali para formar um ângulo perfeito
E a partir daquele ângulo ali, eles iam começando a formar a estrutura da casa e ia subindo. Ou seja, aquela pedra em específico, ela era a principal. Traduzindo, se tirasse aquela pedra, já caía tudo por terra, jogava tudo pro chão. E é isso que ele está dizendo. Ei, Cristo, ele já foi posto como a pedra angular. No nosso português de hoje, para nós conhecermos, Cristo, ele já é a base. A base já está feita, não precisa de outra base. Nós só vamos dando prosseguimento aqui aos tijolos. Nós vamos encaixando, mas tem que tudo começar. Irmão, se a base ela estiver torta, tiver mais ou menos, tiver meia boca, toda a parede ela vai subir torta. Ela vai subir torcida, ela vai subir de qualquer jeito. Para quem é pedreiro sabe o que é isso. A base ela é fundamental para que a casa ela venha a ser uma casa bem estruturada. Por que muitas casas ruins caem? Tem muitas pessoas que querem fazer a base ali só com areia pura, mas só areia não vai funcionar. Tem muitos que gastam muito ali para a casa ficar bonita, estrutura, mas a base fica mais ou menos, irmãos. A base mais ou menos ela não funciona. E se a base cair, a casa vem junto. Então aqui está dizendo que Cristo ele já foi posto como fundamento principal. Nós estamos sendo edificados na base que é Cristo. Ser edificado na base que é Cristo, irmãos, é ser edificado dentro da palavra dele. É dentro da vontade dele. Tem muitas pessoas que querem adaptar a palavra a si. Ah não, essa palavra não está boa, deixa eu adaptar ela aqui, vai torcendo e manipulando. Não, irmãos, nós temos que entender que não é a palavra que vai se adaptar a nós. Nós é que temos que nos adaptar à palavra. Nós é que temos que nos moldar dentro da palavra de Deus. Quando você vai rebocar uma parede, para que o reboco ele fique perfeito, você joga a massa, depois você vem cortando, vem tirando. Deus ele faz isso conosco. Tem um momento que Deus ele vem cortando ali a carne, na hora que vai caindo por terra, dói, machuca, mas ela precisa sair. Porque se ficar o excesso, não vai ficar uma parede toda torta, uma parede toda feia. É exatamente isso que Deus ele está falando aqui. Só que aquela pedra ela foi rejeitada pelos estudiosos, conhecedores daquela época. O que eles fizeram? Não, esse aí não. Nós é que temos que fazer do nosso jeito. Jesus não, nós não aceitamos não. Eles não quiseram moldar-nos naquilo que Jesus ensinou. Eles não quiseram moldar naquilo que Jesus ele mostrou. E o final deles foi triste. Foi trágico. Por quê? Porque nós temos que nos moldar de acordo com a vontade de Deus. Você tem moldado de acordo com Cristo? Quando as pessoas olham para você assim, ela pode ver, não, realmente, a base embaixo ela é bem estruturada. Você está assentado em Cristo? Irmãos, aquele que está assentado em Cristo pode vir o que vier, ele vai permanecer. Ele vai continuar. Por que tem muitas construções que hoje você não vê nem resquício delas? Se você vai lá, por exemplo, hoje lá nas pirâmides, você vê lá, elas estão lá, fixadas. Por quê? Foram bem construídas, foram bem elaboradas. Assim tem que ser a vida de um cristão. Ela tem que ter firmeza, ela tem que ter ali profundidade. Tem muitas pessoas tentando se adaptar, modificar. Às vezes no momento que Deus ele quer passar o prumo ali, não, Senhor, não precisa de prumo não. Vai no olho mesmo. Os pedreiros, né? Não, já vai no olho mesmo, dá tudo certo. Fica bom, não fica, mano? Vai, não, só no olho aqui vai dar certinho. Mas Deus não trabalha assim, mano. Deus ele coloca o prumo. Aquilo que tiver em excesso, ele, opa, vamos tirar. Ele vai colocando até chegar no prumo. Deus ele utiliza a régua. Aquilo que não tá bom, ele vai rapando ali até ficar liso. É nós que temos que deixar, irmãos, Deus ele fazer. Nós é que temos que deixar Deus ele trabalhar. Já reparou que muitas pessoas querem ensinar Deus a trabalhar? Senhor, eu quero que o Senhor faça esse milagre na minha vida, mas ele tem que ser desse jeito, senão eu não quero. Agora imagine, irmãos, a criatura querer ensinar o Criador a fazer alguma coisa. Senhor, eu quero que o Senhor opere aqui, ó, essa planta ela tem que crescer, mas ela tem que dar uma flor aqui no meio, não pode ser de lado, não pode ser de banda. Irmãos, Deus, ele sabe o que é o melhor para nós. Nem sempre nós sabemos o que é o melhor para nós. Já reparou isso?
Que às vezes nós fazemos escolha que lá na frente nós, não, mas se eu não tivesse feito isso, teria dado mais certo. Mas agora que eu fiz, já deu errado. Às vezes nem nós sabemos o que é o melhor para a nossa vida. E queremos ensinar a Deus o que Ele deve fazer de nós. Queremos mostrar para Deus, Senhor, não tem que ser desse jeitinho. Você já se adaptou à palavra de Deus? Ou você ainda quer que a palavra se adapte a você? Não adianta, irmãos, nós queremos procurar aqui, deixa eu ver aqui se eu acho uma palavra que venha massagear o meu pecado. Não, a palavra ela vai dizer, ei, coloca a casa em ordem. Esteja na posição. Se não tiver na posição, não tem jeito. Se não tiver de acordo com a vontade dele, não tem jeito. Eu acho interessante, irmãos, quando o Senhor ele vai dizer, o próprio Cristo ele vai dizer, naquele dia muitos vão querer dizer que fizeram. Mas ele vai dizer abertamente que nunca conheceu. Por quê? Porque não quiseram fazer de acordo com a vontade de Deus. Observe, irmãos, quantos eles vão dizer, não, se for falar essa palavra aqui dentro da igreja, irmão, a igreja vai esvaziar. Vai sumir todo mundo da igreja porque falou essa palavra. Não, irmãos. A palavra de Jesus ela tem que ser pregada. Nós temos que pregar a Bíblia. E nós precisamos nos adaptar a ela. Há muitas pessoas que pregam, não, irmão, Jesus ele é só amor. Jesus ele é só bonzinho. Não, Jesus ele se adapta ao meu erro, à minha falha. Mas esquece que foi o mesmo Jesus que chamou aquele povo naquela época raça de víbora. Ou seja, cobra, traiçoeiro. Começou com João. João Batista ele chegou lá, ó, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E Jesus ele também vai falar, irmão. Jesus ele é amor, mas ele é justo. Opa, não é bem assim. Não é bem assim. Vocês vêm aí traiçoeiramente tentando me pegar, tentando me enganar. O povo naquela época estava assim. Ele chegava ali, tinha uns que ficavam no meio das folhagens olhando ali, ó. Vamos ver aqui se Jesus fala uma palavra errada ali para nós pegarmos ele. Mas Jesus não falava. Eles tiveram que mentir para poder pegar Jesus. Eles tiveram que arrumar ali testemunhas falsas, mentirosas, para prender Jesus. Porque não achava nada de errado nele. Por isso que Jesus falou, ei, raça de víbora, vocês ficam aí. Irmãos, serpente, ela fica só na espreita olhando ali, para dar o bote. Você não vai ver a serpente gritando de longe, opa, eu estou chegando. Não, ela não chega, ela chega na traiçoeira, na surdina. É igual mexer com o animal. Você não pode chamar o animal para perto de você gritando show. Ei, show, vai embora. Não, não vai. A cobra ali é do mesmo jeito, ela fica ali só olhando. De vez em quando ela joga a cabeça para cima ali, joga a língua para fora ali. Jesus chamou aquele povo. Então Jesus ele é bom, ele é amor. Mas ele também é justo. Ele olha, opa, a sua situação não está boa. A sua situação não está nada agradável. E observa o que João e Pedro ele vai prosseguir. Vós, porém, sois raça eleita. Eleito, irmãos, é aquele que foi separado, escolhido e alcançou a sua graça. Alcançou a misericórdia. Agora imagina o que é alcançar a misericórdia de Deus. A palavra do Senhor ela nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É misericórdia. É porque nós somos bonzinhos. Se fosse olhar a bondade nossa, irmão, nós iríamos todos parar no lago de fogo. Então não é bondade nossa. É porque nós somos bonitinhos. Beleza, nós não temos também. Iríamos parar lá no lago de fogo. Mas é porque misericórdia, é uma bondade de Deus. Deus ele olha para nós e fala, não, opa, aquele ali, ele prosseguindo desse jeito aí, ele vai ser salvo. Então observa que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Nós não somos qualquer pessoa. Não somos qualquer um. Nós somos o que? Sacerdócio real. Nós somos o que, mano? Da realeza. Muitas pessoas se humilhando aqui no mundo. Glórias a Deus. Muitas pessoas se humilhando com mendigaria no mundo. Se submetendo a qualquer coisa aqui nesse mundo. E Deus ele nos dizendo claramente aí, você não é qualquer um, você é realeza.
Você é alguém que está em outro patamar. Você não faz parte desse mundo. Você não faz parte das coisas desse mundo. Você faz parte do matrimônio celestial. Você faz parte da vida celestial. Glórias a Deus. Por que você fica se humilhando às coisas desse mundo? Imagina, irmãos, que nós não somos filhos de qualquer um. Nós somos filhos do próprio Deus. Nós vamos além, outro patamar, outro nível. Glórias a Deus. Então nós não precisamos ficar mendigando as coisas do mundo. Não podemos ficar aqui aceitando as coisas do mundo. Ah, irmão, você vai ficar famoso, vai ficar rico, mas você tem que abandonar Jesus. Irmão, nós vamos mendigar essas coisas. Se naquele grande dia nós vamos poder ali adentrar pelas ruas de ouro, pelos portais celestiais. Não precisamos de nada disso. Glórias a Deus. Nação santa. O que é santo? Santo é separado. Uma nação exclusiva de Deus. Você é exclusivo de Deus. Você é separado só para Ele. Veja que maravilha. Separado somente para Deus. Para ser usado para Ele. Está tendo espaço aí, irmão, para Deus usar? Está tendo espaço aí ou já ocupou tudo com as coisas do mundo? Às vezes nós ocupamos tudo com as coisas do mundo, seculares. E na hora que Deus vai procurar, opa, deixa eu usar meu servo ali. Ah, não tem espaço. Não tem mais vaga. Se ainda tem vaga aí, vai glorificando a Ele. Aleluia. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, você é tudo isso para você proclamar o reino de Deus. Você tem demonstrado para o mundo, irmãos, sair das drogas, do vício, do álcool. E agora eu estou aqui, eu sou uma nova criatura. Eu sou totalmente exclusivo de Deus. As pessoas conseguem ver isso em você. Você tem demonstrado que você de fato foi chamado para proclamar as virtudes de Deus. Se você não tem feito isso, irmãos, comece a demonstrar. Através das suas atitudes. Através dos seus gestos. As pessoas têm que ver, ó, rapaz, aquele ali que ficava caído, bêbado para a rua fora. Mas o que aconteceu com a vida dele? Ele mudou. Ele transformou. Mas que virtude é essa? As pessoas precisam ver. Porque às vezes nós dizemos que somos crentes só da boca para fora. Não, eu sou crente, mas só dentro da igreja. Lá fora as pessoas não veem isso. Lá fora ninguém vê isso. Mas observa que nós somos para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você tem vivido em luz. Aquele que vive na luz, irmãos, ele resplandece a luz de Cristo. Todos que olham, ele vê a luz de Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Essa promessa, irmãos, era só lá para o povo de Israel. Até que Jesus, ele veio, morreu por nós. Então hoje nós temos esse privilégio. Paulo, ele vai dizer que nós somos o que? Nós somos fruto da adoção de Deus. É por isso que nós temos que ter mais cuidado. Nós somos filhos por adoção. E é pelo sangue do Senhor Jesus que nós temos esta misericórdia de estarmos diante de Deus. Você tem aproveitado isso? Sabe o que é ser um filho adotado? Primeiro alguém tem que olhar para você, tem que ter afeição. Aquela pessoa tem que se preocupar em ali registrar, para depois trazer você para dentro de casa. E ainda assim correndo o risco de muitos daqueles filhos ali que são herdeiros de fato, olhar para você e dizer: ei, quem é você? Você é adotado. Você não tem nem privilégio, não tem nada. Mas com Deus é diferente. Deus, ele pagou o preço por nós. Ele desceu a essa terra, ele pagou. A partir do momento que o homem pecou contra Deus, tudo conspirava contra o homem.
Ninguém tinha nada. E ali a justiça de Deus fazia com que o homem afastasse dele. Porque Deus, ele é justo. Ele diz para o homem, não peca. Mas a partir do momento que o homem pecou, a justiça de Deus, ela entrou em cena. Mas ainda tinha algo que precisava ser feito. Deus, ele olha para nós e fala, não tem o que ser feito. Esse povo vai tudo morrer, para mim não presta para mais nada. Mas então ele vem com o seu filho, veja, irmãos, a benignidade dele. Ele vem com o seu único filho, aquele filho ali que ele amava. Ele então permite que o seu filho desce em forma de homem. E ele vai pagar. Então vai dizer, a lei exigia a morte de um inocente. E foi exatamente o que foi feito. O próprio Deus pode chegar ali para Satanás e dizer, a lei exige um inocente. Esse inocente que vai morrer vai ser o meu próprio filho. Então ele envia o seu filho para todo aquele que nele crê. Tenha esse privilégio. Ele pagou o preço do seu perdão. Ele pagou tudo o que você devia. Os seus pecados foram todos ali cravados naquela cruz. Os seus erros, as suas transgressões foram todas cravadas ali naquela cruz. E tudo o que ele exige em troca é que você ande segundo a vontade dele. Que você faça aquilo que ele ordenou. Aleluias. Glórias a Deus. Então observa que nós não merecíamos, mas pela misericórdia dele, ele nos concedeu esta oportunidade. O que você tem feito com isso? Para você, o que essa palavra significa? Que hoje você é filho por adoção. Mas que você sendo filho por adoção, você tem todos os privilégios e os mesmos direitos que Cristo ele tem. Que você vai poder adentrar pelos portais celestiais. Que você vai poder assentar à mesa juntamente com ele. Que você um dia vai ter ali a autoridade, a autonomia de Cristo. Que o próprio Paulo ele vai dizer, não sabe vocês que nós vamos julgar os anjos? Ou seja, você vai ter a autonomia de Cristo para julgar até os anjos caídos. Agora, o que você tem feito com isso? O que essa salvação ela tem apresentado para você? Nós estamos tão preocupados com as coisas seculares, com aquilo que o mundo tem apresentado. É guerra aqui, é problema lá. É pai contra filho, filho contra pai. Nós estamos tão habituados com tudo isso, que estamos esquecendo que Cristo, ele morreu por nós, ele pagou um alto preço e ele nos deu o privilégio da salvação. E que tudo isso, aleluias, e que tudo isso agora só depende de nós. Já não depende mais dele. Nós estamos esperando, irmão, mas e se Deus ele não quiser? E se Deus ele não fizer? Não, depende de nós. Apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo diante dele. A parte dele ele já fez. Sabe o que é alguém chegar para você e dizer ali, ó, a sua vida está aqui, ó. Você tem uma carta em branca. Você escreve tudo que você quiser agora da sua vida. É exatamente isso que ele fez. O que você tem escrito? O que você tem feito com essa salvação que ele te concedeu? É momento de nós pensarmos nesta noite. Feche os teus olhos por algum instante e pense aí agora. O que você tem feito com a salvação que Cristo ele já lhe concedeu? Ele não precisa morrer de novo, ele já morreu. Ele já pagou um alto preço. O que você tem feito com isso? Sabe o que é alguém entregar até a última gota de sangue por amor a você? Sabe o que é alguém ser chicoteado e não falar nada? Sabe o que é alguém ser humilhado, ser abandonado por quem mais amava e ele não reclamar? É exatamente isso que Cristo ele fez. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E nesta noite ele ainda pergunta para você: o que você tem feito com isso? O que você tem feito com o sacrifício que eu fiz por amor a você? O que você tem feito em troca? Não tem preço que você consiga pagar
Tudo que Ele quer de você é um coração quebrantado diante dEle. Tudo que Ele quer de você é que você abra o seu coração para Ele. Se você não tem feito nada, comece a fazer agora. Comece a buscar agora. Glórias a Deus. Aleluias. Apresente a Deus a sua oração aí agora. Não sei como está o seu coração, mas comece a buscar a Deus nesta noite. Comece a interceder a Ele pela misericórdia dEle na sua vida. Comece a clamar a Ele aí agora: Senhor, tenha de misericórdia. Senhor, nós não somos merecedores, mas estamos aqui diante do Senhor. Vai buscando por Ele. Você, por mais que você faça, ainda é pouco diante dEle. Por mais que você diga que está pagando preço, ainda é pouco diante dEle. Por mais que você diga que você está orando pouco diante dEle. Se você for olhar aquilo que Ele já fez por você, ninguém teria coragem de pagar esse preço por você. Mesmo que você ainda estava lá no mundo pecando, errando, Ele ainda olhou para você com um olhar de misericórdia. Ele ainda olhou para você com um olhar de compaixão. E Ele já entregou, Ele já pagou, Ele já deixou para você. O que você tem feito com isso? Como você tem agradecido a Ele por tão grande sacrifício. Como você tem agradecido a Ele por tão grande sacrifício que Ele fez, de cravar ali na cruz o seu pecado, o seu erro, a sua falha. E hoje Ele é o ponto de ligação entre você e Deus. É Ele mesmo quem vai dizer que Ele é o caminho. Ele é a única maneira que tem de você chegar até Deus. Você pode procurar em qualquer lugar, você pode procurar de qualquer maneira, você não vai encontrar, a não ser passando por Cristo. Dê uma volta pela cruz neste momento. Lembra das gotas de sangue que Ele derramou. Lembra de todo momento. Lembra das lágrimas que Ele derramou. Lembra ali do passado que Ele teve por amor à sua vida. Lembra do momento que Ele ia levando aquela cruz. Lembra do momento que Ele estava ali precisando e ninguém podia ajudá-lo. Do momento em que Ele pede ali, aleluias, e ninguém pode colocar nem mesmo uma gota de água na sua boca. Lembra de que a natureza sofreu. Lembra de que a natureza, ela passou por todo o processo por Ele, aleluias. E neste momento, o que você tem feito com este sacrifício? O que você tem feito com isso que Ele passou por você? Lembra que na última hora Ele ainda clamou, Ele ainda expressou ao Pai: perdoa, porque eles nem sabem o que estão fazendo. Eles não sabiam que estavam sacrificando o Filho de Deus. O que você tem feito com esse sacrifício? O que você tem feito com o sangue dele que foi derramado naquela cruz? O que você tem feito? Este momento é que Ele te apresenta. Você tem a oportunidade de ser considerado sacerdócio real, porque você pode oferecer sacrifício a Ele. Ofereça a sua vida em sacrifício, ofereça o seu coração em sacrifício, ofereça a sua alma em sacrifício a Ele nesta noite. Apresente a Ele: Senhor, eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo. Eu apresento a minha vida somente ao Senhor. Eu quero ser, ó Pai, exclusivamente do Senhor, para que somente o Senhor trabalhe, para que somente o Senhor opere, para que somente o Senhor possa fazer, ó Deus. Apresenta a Deus aí agora. Dê espaço somente para Ele. Deixa somente Ele, pois a sua vida é dEle, é para Ele, é para a glória dEle. Então deixa Deus agir na sua vida, aleluias. Não permita que o diabo tire esta bênção. Não permita que o diabo ele venha tirar esta recompensa. Não permita que o diabo venha tirar esta salvação que Ele já te concedeu, que Ele já te entregou. Você não precisa de intermediário para chegar a Ele. Você não precisa de nada para chegar a Ele, a não ser abrir o seu coração e clamar com sinceridade, e clamar com fé, e buscar de verdade neste momento. Não é o problema que vai te
parar, não é a luta que vai te parar, não é nada que vai te parar, nem mesmo Satanás consegue parar o verdadeiro adorador, aquele que está em convivência com Deus, aquele que tem experiência com Ele, aquele que adora, que exalta, que busca. Nada vai te parar se você falar com Ele, se você tiver experiência com Ele. Lembra de onde você saiu, lembra onde você estava e onde Ele te colocou hoje, e começa a ter experiência com Ele. Você não vai cair, você não vai parar, você não vai desanimar. Se você tiver experiência, vai adquirir experiência com Ele aí agora, vai adquirir experiência com Ele. Só tem experiência quem está debaixo da graça. Só tem experiência quem busca. Vai adquirir experiência nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba de Deus aí agora esta palavra em seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, glória a Deus. Aleluias, glorifica, glorifica, aleluias. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus.